Ela disse na terapia, e se eu contasse que traí? A minha reação criou um silêncio mortal, tão pesado que até a terapeuta ficou sem palavras diante da revelação sombria. Eu tenho 35 anos. Minha esposa, Daniela, 32. Vivíamos em Austin, uma vida que parecia estável por fora, mas por dentro tudo deslizava como areia entre os dedos. Ela insistiu em terapia de casal, dizendo que estávamos perdendo nossa conexão. Hoje eu sei. Ela queria um ambiente controlado para confessar, um lugar onde pudesse chorar no momento certo e onde o terapeuta pudesse me conduzir suavemente ao perdão. Mas eu já sabia. 2 meses antes, o telefone dela ganhou senha. Ela passou a tomar banho imediatamente depois de cada treino na academia. Começou a usar vestidos que não tocava há anos, para reuniões. Contratei um investigador particular, Mark Ramírez, ex-detetive do Texas. As fotos dele foram como um soco. O mesmo homem, Lucas, encontrando-se com ela para café, almoços longos e finalmente um hotel na I-35. E não era só ele. Mark encontrou um segundo homem, mais velho, com um rastro que voltava quase 2 anos. Então, quando Daniela se sentou na poltrona da terapia e perguntou: se eu te dissesse que te traí, você me perdoaria? Eu não pesquei. Isso é hipotético. O rosto dela desabou. Não. Não é. Quando Daniela percebeu que minha expressão não era a de um marido devastado, mas a de alguém que já tinha atravessado o deserto e encontrado o mapa completo, ela desabou rápido. Rápido demais, como quem treinou o discurso, mas não o impacto. Eu não queria que acontecesse, simplesmente aconteceu. Ela choramingou, segurando os joelhos como se quisesse encolher para dentro da própria culpa. O nome dele é Lucas. Dr. Alan inclinou o corpo para frente, assumindo o tom ensaiado de terapeuta que tenta parecer neutro, mas vibra quando sente um momento de revelação. Ele tocou o bloquinho, como se anotar o nome do amante fosse parte de algum protocolo necessário. Obrigada por compartilhar, Daniela. Isso exige coragem. Coragem. Sempre me surpreende como, em consultórios, traição vira uma virtude emocional. Eu me recostei na poltrona. Não senti raiva. Não senti tristeza. Só queria precisão. Fatos. Linha do tempo. É só isso? Perguntou Dr. Alan, com voz de quem teme que haja mais. E, ao mesmo tempo, torce para que haja, porque mais drama significa mais sessões, mais trabalho, mais contas pagas. Daniela respirou fundo, e a resposta veio em forma de um soluço que parecia ensaiado. Não, não é tudo. Ela cobriu o rosto por alguns segundos, depois ergueu os olhos vermelhos. Antes dele, teve outra pessoa. A sala ficou pequena. Não porque doeu, mas porque a logística das mentiras finalmente se alinhava. Como ele se chama? Perguntei, sem emoção, como quem preenche um relatório. Miguel. Pausa. Durou quase 2 anos. 2 anos. Quase metade do nosso casamento. Quase metade da minha vida adulta compartilhada com ela. Quase metade do tempo em que eu imaginava que estávamos construindo algo. E, na verdade, ela estava construindo histórias paralelas. Dr. Alan começou a falar sobre estruturas emocionais que colapsam e a necessidade de criarmos um espaço seguro para processar a dor. Ele parecia uma palestra automatizada, um vídeo motivacional preso no modo play. Eu, porém, senti outra coisa: clareza. O tipo de clareza fria que só chega quando a última peça do quebra-cabeça encaixa e você finalmente enxerga a imagem inteira. Levantei-me devagar. Obrigado, Dr. Alan. Esta sessão respondeu todas as perguntas que eu tinha. Daniela levantou abruptamente, quase tropeçando no tapete. O desespero tomou conta. Não! Não, 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 nós estamos aqui para arrumar isso. Ela tentava me segurar pelo braço, como se agarrando um móvel prestes a cair. Eu admiti tudo. Isso significa alguma coisa. Significa que você veio aqui para confessar e sair absolvida. Eu vim para confirmar o que já sabia. O silêncio dela não foi silencioso, foi um estrondo. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Depois, num sussurro quase infantil, ela conseguiu. Você já sabia. Assenti, simples como quem confirma um endereço. Ela engoliu seco. Há quanto tempo? Tempo suficiente. As pupilas dela estremeceram,
como se tivesse entendido que não só eu sabia, mas que eu tinha-me preparado. Que o teatro que ela veio montar já tinha plateia informada, roteiro revelado, e que eu só estava ali para assistir ao último ato. Sem levantar a voz, sem dramatizar, sem pedir explicações, apenas caminhei até a porta. E saí da sala, deixando Daniela congelada entre duas verdades. A dela, construída em mentiras, e a minha, construída em silêncio. Ela veio atrás de mim pelo corredor como se estivesse fugindo de um incêndio, ou correndo atrás do único bombeiro disponível. Os saltos batiam no piso de azulejo com a urgência de quem percebeu, tarde demais, que o script tinha virado contra ela. Você sabia e mesmo assim ficou ali fingindo. A voz ecoou, mais aguda do que nunca, quase quebrando. Eu precisava que você dissesse em voz alta. Meu tom foi simples, direto, quase educado. E isso pareceu doer mais do que qualquer grito. As portas do elevador começaram a fechar, e por uma fração de segundo nossos olhos se encontraram. O choque dela se deformou em outra coisa. Medo. Não o medo de me perder, mas o medo de perder o controle da narrativa. O elevador se fechou como uma cortina de teatro encerrando um ato trágico. Lá embaixo, quando cheguei ao estacionamento, o ar quente de Austin bateu no meu rosto, pesado, denso. Caminhei até o meu carro e, por um segundo, achei que teria alguns minutos de silêncio. Mas o silêncio morreu rápido. A porta do vão da escada se abriu com um estrondo. Daniela saiu como uma tempestade desfeita. Rímel escorrendo, mãos tremendo, respiração irregular como quem correu sem saber para onde estava indo. E foi aí que ela ouviu. James Whittaker. Terno azul marinho, postura impecável, mala de couro firme na mão direita e um envelope grosso na esquerda. Um homem que parecia ter nascido com a habilidade natural de entregar más notícias de forma elegante. Senhora Brown? Ele perguntou com a calma cirúrgica de alguém que já fez isso centenas de vezes. Daniela piscou, confusa, até perceber que ele estava falando com ela, com o nome dela, o nome de casada, o nome que ela tinha acabado de rasgar emocionalmente na terapia. Eu represento seu marido, James continuou, estendendo o envelope. A senhora está sendo oficialmente notificada. Ela olhou para o envelope como se fosse radioativo. A mão dela hesitou no ar, tremendo antes de finalmente pegar o documento. Você, a voz falhou. Você entrou com pedido de divórcio hoje? Antes da sessão. Eu sabia há 2 meses, respondi, dando de ombros. Sobre o Lucas, o hotel, o Miguel, tudo. O ranger metálico do estacionamento parecia mais alto naquele momento, como se o concreto inteiro estivesse prendendo a respiração. Daniela engasgou com as próprias palavras. Você armou para mim. Isso foi tudo uma armadilha. Não, disse calmamente. Eu só documentei a verdade. Você forneceu o material. James, profissional até a medula, completou sem alterar o tom. Recomendo que a senhora procure um advogado o quanto antes. Todas as instruções estão dentro do envelope. Foi aí que ela quase caiu. As pernas dela simplesmente desistiram. Ela segurou o carro mais próximo, os dedos arranhando a lataria enquanto o envelope tremia na outra mão. O rímel tinha virado manchas pretas, como tinta escorrendo de uma pintura que entrou em colapso. Porque você não me enfrentou, ela murmurou, sem olhar para mim. Por que esperar? Porque isso. Porque, Daniela, pensei, enfrentar você naquele estado emocional, negando, invertendo, manipulando, não teria dado em nada. Você sempre foi mais rápida para criar versões convenientes da realidade do que para admitir a própria culpa. Mas em vez disso, eu disse. Porque agora não há discussão. Há fatos. Há datas. Há provas. E há consequências. Eu não estava pronta para isso. E eu não estava pronto para 2 anos de mentiras. O silêncio se estendeu. James aguardava, educado, como um maestro esperando o fim da música para abaixar a batuta. Daniela finalmente ergueu os olhos. Por favor, podemos conversar? Só nós 2? Você não precisa fazer isso assim. Eu caminhei até a porta do carro, abri, e antes de entrar respondi. Você abriu mão de conversar quando escolheu esconder. Agora tudo é transparente. Inclusive é o fim. Fechei a porta devagar. James se afastou com um aceno profissional. E Daniela ficou ali,
no meio do estacionamento, segurando o envelope que carregava a verdade que ela tentou enterrar. E que, no fim, foi ela mesma quem desenterrou. Naquela noite, o telefone virou uma sirene. Mensagens surgiram em sequência, tão rápidas que pareciam disparadas por uma metralhadora emocional. Como você pôde fazer isso comigo? E os nossos votos? Nada significam para você. Eu ia terminar com o Lucas, você não me deu tempo. E então, a campeã absoluta da categoria Realidade Alternativa. A sua frieza me empurrou para os braços deles. Claro. Eu, com meu silêncio e minhas planilhas, obriguei Daniela, pobre vítima indefesa, a manter 2 relacionamentos paralelos por quase 3 anos. Eu tinha esse superpoder, aparentemente. Transformar gente adulta em marionetes de más decisões. Ignorei tudo. Não havia nada ali que valesse uma resposta. Mas as mensagens não vieram só dela. Às 23h47, o nome Linda apareceu na tela. A mãe dela. E se Daniela já era melodramática, Linda era a diretora de arte do espetáculo. Como você ousou servir minha filha naquele estacionamento? Ela está devastada, chorando sem parar. Senhora, respondi com calma, a sua filha manteve 2 casos extraconjugais enquanto estava casada comigo. Silêncio. O tipo de silêncio que dá para ouvir até o ar pensando. Ela me disse que foi um erro. Um erro único. Pergunte a ela sobre o Miguel. A ligação caiu. Imagino que Linda tenha ido descobrir exatamente o que a filha considerava único. 2 dias depois, a tempestade deixou de ser digital e bateu fisicamente na minha porta. Literalmente. Daniela apareceu às 10 da manhã, batendo tão forte que parecia tentar desmontar a madeira. Eu já havia trocado as fechaduras, afinal, a casa era minha, comprada anos antes do casamento. Legalmente, não havia discussão. Quando percebeu que a chave não funcionava, ela entrou em modo histeria. Abre! Esta é a minha casa também. Não, respondi pela porta. Não é. Ela começou a chutar, gritar, bater com os punhos. O tipo de explosão que só aparece quando a pessoa perde o último fio de controle. Mas não era raiva por mim, era desespero pelo fato de que, pela primeira vez, ela não tinha poder. Meu vizinho, o velho Roger, saiu na varanda com uma caneca de café. Filho, quer que eu chame a polícia? Se ela não parar, sim. Daniela ouviu, congelou por 2 segundos, e percebeu como aquilo parecia de fora. Uma mulher descontrolada berrando na porta de uma casa da qual nem era proprietária. Então mudou de tática na hora, como quem troca figurino no meio da peça. E foi direto para a única arma que ainda acreditava ter, as redes sociais. No mesmo dia, começaram os posts. Curando meu coração depois de anos de abuso emocional. Libertando-me de um narcisista que tentou me destruir. Escapando da toxicidade para reencontrar minha luz. Nenhum nome citado, claro, ela sabia que mencionar o meu poderia gerar um belo processo por difamação. Mas marcava sutilmente nossos amigos em comum, como quem deixa migalhas para guiar o público até o vilão escolhido. E funcionou. Meu telefone começou a vibrar com notificações e mensagens. Cara, o que aconteceu? Você fez algo com a Dani. Porque ela está insinuando que você abusou dela emocionalmente. Isso é sério. Quer conversar? Eu não respondi nenhuma. Nenhuma. Porque responder seria andar para dentro do teatro dela, pegar meu papel e deixar que ela dirigisse a narrativa de novo. Eu tinha passado meses recolhendo provas, meses lidando com a verdade. Ela tinha passado meses escrevendo ficção. E eu não interpretaria o papel que ela queria. Deixei todas as mensagens ali, acumulando poeira digital, como cartas que o carteiro deixou na porta de uma casa vazia. Daniela estava em plena performance, tentando salvar o único público que lhe restava. Mas o problema das narrativas mal construídas é que cedo ou tarde alguém percebe as falhas. E a dela começaria a rachar muito em breve. A audiência preliminar parecia menos um procedimento legal e mais um teatro onde cada personagem tinha escolhido cuidadosamente o figurino. Daniela chegou vestida como uma voluntária de igreja, saia modesta, suéter claro, maquiagem mínima e expressão calculada de sofrimento. O tipo de sou uma boa pessoa incompreendida que dá likes no Instagram. E ao lado dela estava o advogado, Carter Mills,
especialista em transformar dramas pessoais em pedidos jurídicos absurdos. Eu o reconheci imediatamente pelo estilo, terno caro demais para o talento que demonstrava. Ele segurava uma pasta preta como se carregasse o destino do país. Meu advogado, James Whittaker, estava impecável como sempre. Postura reta, olhar calmo, presença sólida. Ele parecia o tipo de homem capaz de desmontar um argumento com apenas um arqueamento de sobrancelha. Quando a juíza Melissa Hardin entrou, o ar mudou. Mulher na casa dos 40, energia de quem não tolera bobagens, currículo provavelmente armado de decisões firmes e zero paciência para performances emocionais. Sentamos. Daniela arregalou os olhos como se estivesse prestes a desmaiar ou ganhar um Oscar. Carter foi o primeiro a falar. Excelência, minha cliente está solicitando uma divisão justa dos bens adquiridos durante o casamento, incluindo metade da residência. A juíza levantou uma mão antes que ele terminasse. O imóvel foi adquirido antes do casamento. Consta na escritura. Sim, meritíssima, Carter forçou um sorriso, mas consideramos que... Além disso, continuou ela, a Sra. Brown admite, em depoimentos e transcrições, ter mantido relações extraconjugais prolongadas com 2 parceiros. Dito isso, por qual motivo acredita ter direito ao patrimônio prematrimonial do seu marido? Daniela abriu a boca, mas Carter pulou na frente. Excelência, estamos falando de anos de trabalho emocional, de suporte psicológico, de contribuições não financeiras fundamentais para a estabilidade do lar. A juíza Hardin o cortou com a precisão de uma lâmina. Sr. Mills, deixe-me simplificar. Ela virou para Daniela. A senhora pagou a hipoteca. Daniela engoliu seco. Não. A senhora pagou as contas de luz, água, internet, seguro residencial. Também não. A senhora cozinhava. Às vezes. Quantas vezes por semana? O silêncio dela encheu a sala como se fosse concreto. Eu respirei fundo. Eu cozinhava a maior parte das noites, meritíssima. Tínhamos faxineira quinzenal e, financeiramente, eu cobria tudo. A juíza assentiu com a cabeça, como se acabasse de confirmar algo óbvio. Entendo. Ela virou-se para Carter. Nenhuma base para partilha do imóvel. Pedido de pensão alimentícia. Excelência, Carter retomou, com voz de mármore rachado, minha cliente solicita $2.000 mensais durante 3 anos, a título de adaptação pós-divórcio. Baseado em quê? Bem, a ruptura emocional causada pela conduta do Rio e o impacto da separação. A juíza o interrompeu de novo. A conduta do Rio. Os olhos dela endureceram. Foi a Ré quem manteve 2 relacionamentos extraconjugais, um deles com duração de quase 2 anos. Não existe base legal para pensão. Ela pegou o martelo, mas antes de bater, completou. Decisão. A casa permanece exclusivamente em nome do Sr. Brown. Não haverá pensão alimentícia. Cada parte arca com seus próprios honorários advocatícios. Carter parecia ter engolido um tijolo. Daniela ficou imóvel. Mas ele não desistiu. Meritíssima, se me permite, acredito que podemos reconsiderar o aspecto emocional e... A juíza o encarou por cima dos óculos. Podemos ir para julgamento completo, se preferir, Sr. Mills. Assim poderemos convocar Lucas e Miguel como testemunhas. O impacto foi instantâneo. Daniela ficou branca, não pálida, branca. A cor desapareceu do rosto dela como se alguém tivesse puxado um plug. Ela balbuciou algo inaudível, e Carter, percebendo o tamanho do buraco que estavam cavando, recuou imediatamente. Não, meritíssima. Isso não será necessário. O martelo bateu. Seco. Final. A fantasia dela estava morta. E, pela primeira vez em muito tempo, a verdade estava diante de todos. Nua, simples e incontestável. As 2 semanas seguintes foram uma coleção de tentativas desesperadas, algumas teatrais, outras patéticas, todas previsíveis. Daniela não aceitou que a história tinha acabado. Na cabeça dela, sempre existia um capítulo extra, uma chance de reescrever o final pela insistência. O primeiro ataque foi no meu refúgio mais simples, a academia. Eu estava terminando o aquecimento quando senti o cheiro forte de perfume que ela sempre usava, um que antes me lembrava conforto e agora só despertava alerta.
Ela surgiu entre as máquinas como um fantasma deslocado. Por favor, ela sussurrou, tentando transformar lágrimas em argumento, só me escuta. Daniela, saia daqui. Isso não é apropriado. Ela deu um passo à frente. O instrutor percebeu, aproximou-se, e ela recuou. Saiu correndo, mão cobrindo o rosto. 2 dias depois, ela me esperou do lado de fora do escritório. Nuvens pesadas, vento forte, ela encolhida debaixo de um casaco que não combinava com o clima. Eu mudei, disse, segurando meu braço. Eu juro que mudei. Daniela, não faça isso. Não aqui. Ela insistiu, olhos arregalados, voz quebrada. Mas a insistência dela batia contra uma parede que ela mesma construiu e não conseguia mais atravessar. A terceira tentativa veio no Starbucks. Eu estava na fila, pegando um café antes de uma reunião, quando ouvi meu nome dito com aquele tom que só vem carregado de culpa mal administrada. Ela tentava se equilibrar entre dignidade e desespero. Falhou nos dois. Você não pode jogar tudo fora assim, ela implorou. Daniela, eu não joguei nada fora. Você jogou. Houve mais lágrimas. Mais promessas. Mais frases vazias que soavam como diálogos de novela. Eu saí, sem olhar para trás. Então veio a ligação. Número desconhecido. Voz trêmula. Por favor, 5 minutos. Só 5 minutos, é tudo que eu peço. Qualquer comunicação passa pelos advogados. Um soluço atravessou o telefone. Você não me ama mais. Você teve 3 anos para pensar nisso. Silêncio. Depois, a ligação caiu. Na véspera da audiência final, a resistência acabou. O advogado dela telefonou para o James às 19 horas. Voz derrotada, tom formal. Ela assentará o acordo. Nenhuma divisão de bens. Nenhuma pensão. Cada um paga seus próprios honorários. Fim. No tribunal, no dia seguinte, Daniela parecia uma versão cinza de si mesma. Os olhos fundos, os ombros caídos, o cabelo sem esforço. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não estava interpretando nada. Estava apenas vazia. Assinou os documentos sem olhar para mim. A caneta arranhou o papel com a lentidão de quem percebe o peso real da própria escolha. Mas no corredor, quando eu já me afastava, ela me chamou. You destroyed my life. A acusação saiu baixa, mas afiada. Parei. Respirei fundo. Não. Você destruiu o nosso casamento. Eu apenas me protegi. Eu te amava. A voz dela quebrou como vidro. Então por que Lucas e Miguel faziam parte da história? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra nasceu. Talvez porque a resposta verdadeira não servia para defender ninguém, nem ela mesma. A irmã dela apareceu, mão gentil no ombro, e a puxou com cuidado. Daniela foi embora com passos lentos, como quem deixa um campo de batalha que jurava vencer. Quando saí do tribunal, o ar parecia diferente. Mais limpo. Mais leve. Respirei fundo pela primeira vez em meses, um ar inteiro, não fragmentado por tensão. 7 anos juntos. 3 anos de mentiras. 2 meses juntando provas. E finalmente, um fim. Ainda não estou curado. Ainda carrego marcas invisíveis, memórias que aparecem como sombras nos cantos da mente. Mas estou livre. E, por enquanto, liberdade é suficiente.